Aleluia. Você pode levantar as suas mãos para os céus e por um pouco mais adorar a esse Rei dos Reis, esse Senhor dos Senhores. Hoje você não está na igreja Verbo da Vida, você não está na sua denominação, na sua igreja. Nós estamos reunidos como a congregação dos santos, o corpo de Cristo. Nós estamos em casa porque um dia nos céus estaremos também de todas as doutrinas, de todas as denominações, adorando aquele que temos em comum, aquele que morreu numa cruz por cada um de nós, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que alguns vão adorar de joelhos, outros vão orar de forma mais enérgica, outros talvez fechem os olhos e fiquem em silêncio com o Senhor, mas sinta-se em casa, sinta-se como você adoraria na sua igreja. O importante é que o seu coração esteja alinhado com aquilo que Deus quer fazer nesta noite, porque este não é apenas um evento, isso aqui não é um show, isto é um ajuntamento espiritual, é um ajuntamento de propósito, e você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou, porque todas as vezes que nos reunimos como igreja, e eu falo nos reunir como a igreja de I maiúsculo, a igreja é o corpo de Cristo, nós recebemos doutrina, nós recebemos dons, nós recebemos o compartilhar do Espírito Santo, e não seremos apenas informados nesse lugar. Então, Senhor, eu quero te agradecer em nome de Jesus, por cada pessoa que está aqui. Eu quero agradecer por aqueles que vieram dos Estados Unidos, por aqueles que vieram de Angola, por aqueles que vieram do Piauí, por aqueles que vieram de São Paulo, por aqueles que vieram da Bahia, por aqueles daqui de Pernambuco e de tantos outros lugares que estão aqui com um único propósito: cumprir o ID, fazer aquilo que o Senhor nos ordenou a fazer. Eu oro para que nesses breves minutos o Senhor possa usar a minha boca e alcançar essas pessoas além das palavras que eu falar, mas que o teu Espírito Santo possa confirmar, possa complementar aquilo que eles precisam receber. E nós nos comprometemos aqui a sermos não apenas ouvintes, mas praticantes da tua santa e preciosa palavra, em nome de Jesus. Se você crê, dê um amém bem forte nesse lugar. Você pode se assentar. Glória a Deus. Gente, que alegria estar com cada um de vocês. Para aqueles que porventura não me conhecem, deixe-me fazer uma rápida apresentação. Meu nome é Dilson de Lira. Eu costumava dizer que, além de pastor aqui dessa igreja há mais ou menos 13 anos, eu também era médico nas horas vagas, já que é a minha formação acadêmica. Estudei na UFPE em Recife, assim como a minha esposa, mas há alguns anos atrás a gente deixou de exercer a medicina para nos dedicarmos exclusivamente a um outro sacerdócio, que é o pastoreio. Nós assumimos essa igreja, na época, uma comunidade de 130 pessoas, e eu conto 130 com homens, mulheres, crianças, e aquela contagem que pastores fazem às vezes, que se alguém passa duas vezes na frente da igreja, já conta também, porque ouviu pelo menos um pedacinho do culto. E nós vimos a mão do Senhor, o favor de Deus, levar essa comunidade de 130 pessoas a uma igreja hoje com mais de 5.000 membros. Ontem e anteontem nós estivemos na celebração de aniversário de 23 anos da nossa igreja e recebemos ao longo dos dias, numa tenda que montamos, num terreno de 30.000 metros quadrados, no coração dessa cidade, 7.000 pessoas aproximadamente adorando ao Senhor. E eu não estou contando isso para fazer para você uma propaganda da igreja que nós pastoreamos, mas para dar um testemunho, já que este é um momento de escuta missionária, porque durante muito tempo se ouviu falar do sertão apenas como um lugar que recebia,
que recebe ajuda, que é carente, e eu não ignoro aqui as dificuldades, especialmente do sertão mais profundo, mas eu creio de todo o meu coração que Deus está mudando esse cenário. Nós vamos ver centros de avivamento e missões sendo plantados no sertão, e nós não somente receberemos, mas nós enviaremos missionários para o sertão e para os 4 cantos da terra. Eu queria abrir a Bíblia com você no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, nós também somos, enquanto você abre, Lucas capítulo 5, presidentes da ONG Movimento, temos um dos estandes apresentando a ONG, e você pode levar uma revista dessa, com os relatórios daquilo que nós fazemos a cada ano. Nós temos ações não apenas pelo sertão, mas também na África, na Bolívia, na Venezuela, aqui do sertão, para tocar outras nações com a transformação que só o Evangelho pode fazer. Nós temos também uma plataforma de treinamento para líderes, chamada Maximize. Você pode entrar depois nas nossas redes sociais, Edilson de Lira, na bio, por exemplo, do nosso Instagram. Se você deseja assinar essa plataforma por um custo de R$ 29,90 mensais, você vai ganhar um login, uma senha e vai acessar o que eu costumo chamar de Netflix da liderança cristã. A gente vai ter cursos sobre o pastoreio, por exemplo, onde eu falo sobre o tempo do pastor, as finanças do pastor, nós falamos sobre a família do pastor, e eu estou também comentando isso com vocês, porque se tem alguém que está no campo missionário, e talvez você tenha alguma dificuldade de fazer uma assinatura como essa, você pode procurar o nosso stand aqui no hall, e eu quero ceder um código para que você possa ter essa assinatura para a sua vida como líder gratuitamente. Então você pode procurar também a nossa equipe, aqui no final tem um stand para você conhecer. Fechando esse parêntese publicitário, eu queria que você pudesse ler comigo o Evangelho de Lucas. Vou ler uma passagem um pouco extensa e depois nós vamos extrair alguns princípios da palavra que eu creio que são muito importantes para essa noite. Uma passagem muito conhecida no nosso meio. A Bíblia diz no versículo 1: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, ou por outros autores, Mar da Galileia, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as redes, ou consertando as redes, em algumas versões. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e, do barco, ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. E quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo. Não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens.
Nós estamos aqui com um exército de pescadores. Pescadores de homens. E a Bíblia diz: eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Eu quero observar esse texto com você. Eu não vou seguir um esboço, mas vou compartilhar algumas coisas do meu coração. E eu quero que você perceba, é óbvio para todo mundo, não importa a sua matiz teológica, que Jesus não estava aqui falando sobre pesca. Tem algum pescador aqui, de peixe mesmo? Alguém que costuma pescar, seja por profissão, seja por hobby? Eu não vejo nenhuma mão levantada, 2 mãos levantadas aqui, 3 mãos. Se fosse sobre pesca de peixes, a aplicação desse texto se daria a menos de 1% dessa audiência. Mas Jesus, na verdade, usava a pescaria de peixes para trazer princípios a respeito da pescaria de homens. E nós vamos compartilhar um pouco sobre o que significa essa escola de pesca de homens com Jesus. E a primeira coisa que eu quero que você observe, se a gente volta lá para o versículo 1, é que Jesus foi para o lago de Genezaré, provavelmente no começo da manhã, e uma multidão comprimia ele para todos os lados. Não era à toa, ainda nos dias de hoje, a gente costuma ir para os mercados de frutas, de peixes, no comecinho do dia, para pegar as melhores frutas, os melhores peixes. E Jesus aproveitou esse momento e ele olhou 2 pescadores que estavam consertando as suas redes, com um barco vazio, um barco de pesca, mas que não tinha peixes. Aqui eu vejo algo no mínimo inusitado. Eu gosto de dizer que Deus tem um certo senso de humor, pastor, porque a Bíblia diz que Jesus pediu, diga comigo, ele pediu. Eu pergunto, Jesus precisa pedir para você? Ele é o nosso Senhor, Ele é dono de todas as coisas, mas Ele pediu a Pedro que afastasse aquele barco para que ele pudesse pregar. Pense comigo, nós lemos aqui a história e você conhece muito bem. Pedro passou a noite inteira pescando e não tinha apanhado nada. Imagine talvez um sertanejo, porque Pedro não estava com pesca esportiva, era o trabalho dele. Ele iria vender aqueles peixes no mercado do lago e ele iria talvez pagar as suas contas. E então ele passou uma noite inteira de trabalho, não faturou absolutamente nada e no comecinho da manhã ainda tinha que limpar a rede para voltar para casa e explicar para sua esposa, para sua sogra, que ele não tinha dinheiro naquele dia, que naquele dia o serviço não estava bom. Jesus olha para aquele barco, e eu estou fazendo aqui um pouco dos bastidores da história, e eu imagino que de alguma forma Jesus queria abençoar o barco. Mas ele não poderia somente chegar e dizer, haja peixe. Porque Deus já fez isso lá na criação, quando Ele criou com a sua palavra, criou a partir do nada. Mas hoje, nós vemos Jesus trabalhando na terra através da colaboração com os homens. E então eu imagino Jesus pensando, esse barco precisa estar cheio de peixe. Mas eu não posso somente dizer, haja peixe. Eu preciso que Pedro me dê legalidade para que eu possa encher o barco dele de peixe. Em outras palavras, quando Jesus pediu o barco de Pedro, pense comigo, quando Deus pede algo a você, quem é que está precisando? Porque se eu te peço algo, certamente eu estou precisando. Mas quando Jesus pediu o barco de Pedro, quem é que estava precisando? Jesus poderia, eu quero que você pense comigo aqui, o propósito dele era chamar a atenção daquela multidão para pregar a palavra. O que é que Jesus queria fazer? Pregar a palavra. Eu vou dar a você 2 formas de pregar a palavra. Forma número 1, Jesus chega naquele lago, ele pede para as pessoas prestarem atenção,
e de repente ele começa a andar sobre as águas. E diante de todos, andando sobre as águas, ele se vira para as pessoas e diz: prestem atenção em mim. Alternativa 2. Ele procura um pescador cansado, frustrado, num bom nordestinês, liso, trabalhou e não conseguiu faturar nada, e pede o barco desse pescador frustrado e cansado, emprestado para poder pregar o evangelho. Eu estou falando com pessoas inteligentes aqui. Eu quero que você me diga qual das duas alternativas chamaria mais a atenção do público para ouvir o evangelho. Quem aqui acha que chamaria mais atenção se Jesus andasse sobre as águas? O que é que Jesus queria fazer? Jesus queria pregar o evangelho para o povo. Se você se acha inteligente, Jesus também era inteligente. Se a primeira alternativa faria com que mais pessoas prestassem atenção, e Jesus é inteligente, e ninguém aqui tem dúvida de que ele podia andar sobre as águas se quisesse, por que então ele escolheu pedir o barco de um pescador cansado e frustrado? Eu quero que você entenda um princípio muito importante, que eu levo para a minha vida até o dia de hoje, que a gente tem experimentado na nossa igreja, que a gente tem experimentado no nosso ministério, não importa se é numa capital, se é fora do Brasil, se é no sertão, é que Deus pode fazer sem você, mas Ele prefere fazer através de você. Deus não precisa do nosso barco. Ele não faz porque precisa. Ele faz porque Ele quer. Ele quer que você empreste o barco para a pregação do evangelho. O barco seria as caixas de som. O barco seria talvez o auditório. Não existiam sistemas de som como esse que eu estou usando, mas Jesus usava a brisa que vinha daquela região para que o vento pudesse espalhar a sua voz. Ele pediu o barco de Pedro, mas quando o Senhor pede o nosso barco, e eu sei que eu tenho aqui pessoas de diversos lugares que literalmente emprestaram os seus barcos para que a voz do evangelho pudesse ser amplificada para alguma região, para alguma cidade, para alguma vila. Mas eu queria dizer para você que quando Jesus pede o teu barco, não é porque Ele quer somente te usar, não é porque Ele quer abusar de você, não é porque Ele quer esgotar você, é porque Ele quer abençoar esse barco. Ele quer encher esse barco de peixes. Se a gente pensar, independente de teologia, numa aplicação muito prática do resultado dessa pescaria, certamente Pedro estava pescando os peixes para vendê-los. Quem aqui concorda comigo? Toda aquela pescaria com uma venda extraordinária, porque você sabe, aquele título que se coloca normalmente na Bíblia não é o texto original, são títulos que os autores colocam. Alguém coloca a pesca maravilhosa, eu poderia colocar também a venda maravilhosa, porque certamente foi o dia que ele mais faturou, e eu posso dizer que aquela venda foi suficiente para que ele pudesse deixar tudo e começar a seguir Jesus. Jesus sabe usar o seu barco muito melhor do que você. Agora, se a gente pudesse dar um tema para essa mensagem, o tema não é Ele quer o teu barco. Eu quero que você observe algo muito interessante mais na frente na passagem, e lembrar você que não é sobre peixes que a gente está falando. A gente está falando sobre pescar pessoas. As redes quase se rompiam de peixes. O barco ficou cheio. E então eles precisaram fazer sinal aos companheiros de pesca, outros barcos. Agora pensa comigo, esses barcos
não eram de Pedro. Era um outro barco. Era uma outra pessoa que ia vender aquele peixe. Era uma outra pessoa que ia faturar com isso. Mas aqui a gente tem uma lição muito preciosa, e a lição é sobre pescaria de homens. O que Jesus está nos ensinando é que por mais que Ele encha o teu barco, a tua igreja, o teu ministério, a tua associação de pessoas, por mais vidas que sejam alcançadas, não cabe no teu barco. Nós precisamos fazer sinal para os outros barcos. Esse evento tem tudo a ver com fazer sinal para outros barcos. Eu ouvi que são 100 ministérios aqui presentes. Não estamos competindo, não somos rivais, somos parceiros de pesca. Esse evento é uma oportunidade de você fazer sinal. Você veio aqui para fazer sinal, dizendo: ei, o meu barco, lá naquela cidade do Piauí, está se enchendo de peixe. E eu preciso de outros barcos para me ajudar nessa pesca. Você veio fazer sinal para dizer: o meu barco lá em Angola, eu estive em Angola em fevereiro, está cheio de peixe, uma colheita extraordinária, e eu preciso de outros barcos para encher de peixe. E não é sobre peixe que eu estou falando sobre vidas. O que Deus quer não é encher esse templo, encher essa igreja, ou um templo ainda maior. Não, Deus quer povoar essa cidade de filhos. E o projeto que Deus tem para a cidade de Petrolina não cabe na igreja Verbo da Vida. O barco Verbo da Vida é muito pequeno. Ele pode ser uma bênção para os que estão nesse barco, mas quando Jesus entra, e eu quero te dizer, Jesus está no teu barco, Jesus está no teu ministério, Jesus está na tua igreja. O barco vai quase a pique. Ir a pique quer dizer, está afundando. Tua estrutura não é suficiente para receber todas as pessoas que Deus quer trazer através da sua vida. Mas hoje é como uma exortação, é como uma conclamação dos céus, dizendo: você precisa aprender a pescar homens como Pedro aprendeu com Jesus. Você precisa fazer sinal para os seus companheiros de pesca. Então eu te peço, eu te exorto, faça sinal. Não fica somente com o teu grupo. Se vieram 3 pessoas da caravana, eu quero que você converse com outras pessoas, conversa com outras igrejas, aprende com eles e faz sinal. Ei, vem me ajudar. Tem uma pesca maravilhosa acontecendo aqui, onde o Senhor mandou eu lançar as redes. Por que você lançou as redes nesse lugar? Sob a tua palavra eu lançarei as redes. Eu tenho certeza, irmãos, porque eu vivo isso também, que nós estamos aqui diante de algumas pessoas que poderiam talvez estar vivendo em cidades, naturalmente falando, sejamos honestos, mais confortáveis. Naturalmente falando, que pudessem dar uma maior estrutura. Nós olhamos para essa passagem e eu quero que você entenda, Jesus pediu a Pedro algo muito inusitado, algo pouco usual, porque normalmente os pescadores daqueles dias pescavam nos lagos à noite. Você viu, Pedro era um pescador experiente, ele pescou a noite inteira. Ele pescava com redes, os peixes não têm as pálpebras como a gente tem. Então normalmente durante a manhã, a luz solar penetrando na água incomoda os olhos dos peixes, e aí eles vão um pouquinho mais para o fundo. À noite eles vêm um pouquinho mais para a superfície, é mais fácil pescar com rede. Jesus estava pedindo a Pedro para fazer algo num momento que normalmente não era o adequado. E se a gente ouvir na escuta tantas histórias que têm se passado aqui, quantos não disseram sim nos momentos mais inusitados? Alguns disseram sim no momento da pandemia, alguns disseram sim em meio a uma crise financeira pessoal, alguns disseram sim em meio a um desafio familiar, alguns disseram sim no momento que a sua denominação, que o seu ministério não tinha condições, ou talvez até nem interesse,
de dar o apoio que você precisava, mas o seu sim estava baseado em uma coisa, e somente em uma coisa: porque tu disseste, Senhor, eu vou lançar as redes. Isso mostra como o Senhor nos chama para pescar, e mais uma vez não é sobre peixes, é sobre homens, de uma forma não apenas inusitada, mas também de uma forma pouco habitual, porque Jesus pediu, pastor, para que ele fosse para o mar profundo, que ele fosse para as águas mais fundas, e normalmente se pescava no raso, normalmente se pescava na superfície, era mais seguro. Os barcos não eram os barcos modernos que a gente tem hoje. Você ouviu de histórias na Bíblia, dos barcos quase afundando por causa de alguns vendavais. Então eles pescavam no raso, eles pescavam à noite. Mas Jesus pediu para eles pescarem num lugar incomum, de uma forma incomum, num horário incomum. E mais, pediu para pescar depois de um tempo de frustração. E Pedro, falando sobre pesca, e mais uma vez não é sobre pesca de peixes que essa mensagem está se tratando, disse: mestre, pescamos a noite inteira e não apanhamos. Talvez a gente tenha algum missionário aqui, algum pastor, algum obreiro que está no campo, e você ouve histórias miraculosas, você ouviu alguns testemunhos aqui grandiosos, e você pensa: que bom que ele está vivendo isso, mas eu lá no campo não estou pescando nada. Pedro poderia dar a Jesus todas as justificativas para não obedecer aquela ordem de mais uma vez ir pescar. Pedro sabia. Em outras palavras, de uma forma politicamente correta, o que Pedro estava dizendo para Jesus é: mestre, eu sei que o Senhor é um rabi, eu sei que o Senhor entende de sermão, e por isso que mesmo cansado, eu te emprestei o meu barco para essa mensagem acontecer. Mas mestre, quem entende de pesca sou eu, de peixe é comigo, e eu queria te dizer: o mar não está para peixe. A gente passou a noite inteira e percebeu isso. Eu queria te dizer, mestre, eu sei, talvez você como rabi não entenda que essa não é a hora certa de pescar. Eu queria te dizer, talvez você não entenda sobre isso, eu compreendo, mestre. Esse não é o lugar certo. E mais, eu estou indo para um lugar tão inusitado, num momento tão inadequado, que os outros pescadores, está vendo todo esse povo que está ouvindo a mensagem, quando eu começar a pescar ali, eles vão zombar de mim. Eles vão dizer: poderia ir para tanto lugar, e foi justamente para aquele lugar. Mas você não foi porque é uma boa ideia, você não foi só porque você conhece alguém, você foi porque você ouviu uma palavra do mestre. E aqui eu percebo algo muito interessante, mais uma vez, sobre pesca de pessoas. O que estava impedindo a colheita, a pesca maravilhosa de Pedro, não era o que ele não sabia, era o que ele sabia. O que é que o Senhor quer dizer com isso, pastor? É que Pedro já tinha experiência de pesca. Pedro tinha conhecimento de pesca. E eu estou falando sobre pesca de homens, porque eu estou falando aqui com obreiros que talvez tenham seminários, tenham cursos, e talvez você escute o começo dessa mensagem e você diga: eu já sei onde o pastor vai terminar. Eu já preguei inclusive sobre isso. Mas eu queria te dizer que na pesca de homens, muitas vezes o problema é justamente aquilo que a gente sabe, e não aquilo que a gente não sabe. Porque era justamente aquilo que Pedro sabia, que dizia para ele que esse não era o tempo adequado, não era o modo adequado, não era o lugar adequado. Às vezes,
aquilo que a gente sabe está impedindo a gente de ter acesso àquilo que a gente precisa saber. Eu sei tanto sobre missiologia, que eu sei que o sertão é difícil, que eu sei que não se pode ter uma igreja grande nessa cidade, que eu sei que a gente não pode encher assim demais o barco de peixes. E aí vem alguém que não sabe, e porque ele não sabe, ele começa a ter um resultado diferente. Eu quero que você fique confortável em não saber. Porque a pergunta aqui não é se o mar está para peixe ou quanto você entende de pesca. A questão é quem está no barco com você. E se quem está no barco com você é Jesus Cristo, muitas vezes ele vai questionar as tuas metodologias. Eu não quero bagunçar aqui a teologia de ninguém, mas eu queria te dizer que se você acha que sabe tudo sobre como Deus pode agir em missões, então ele deixou de ser o seu Deus e você passou a ser o Deus dele. Porque eu quero mesmo declarar que assim como aquela pesca, a nossa pesca de homens, nesses últimos dias vai ser tão extraordinária, vai ser tão inusitada. Nós vamos ver ministérios nascendo de formas tão inovadoras, que alguns pastores eles vão procurar ajuda e eles vão perguntar onde é que eu leio sobre isso. E as pessoas vão dizer, não existe ainda livro sobre algo que nunca foi feito. Talvez você seja o primeiro a escrever sobre essa experiência que está acontecendo. Talvez você seja a primeira pessoa a palestrar, a ministrar para outros sobre como é que se faz isso. Eu estou falando sobre pessoas que vão entender Jesus está no barco. E se ele disser vai para a direita, vai para a esquerda, vai para o sertão, vai para aquele lugar difícil. Mas todo mundo está dizendo que sabe que é impossível. Eu gosto de uma frase, eu estudo muito aviação. Na década de 70, os cientistas de teoria de voo diziam que era impossível que uma abelha voasse. Era impossível. Segundo a ciência daqueles dias, eles diziam a abelha é gordinha demais. Uma asa pequenininha demais. Ela tem que bater muito a asa para ficar parada no ar, gasta muita energia, teria que se alimentar muito rápido, então é impossível que uma abelha voe. Só tinha um problema nessa teoria, é que a abelha não sabia que era impossível. E aí, porque a abelha não sabia que era impossível, ela ia lá e fazia. Eu quero dizer, talvez você saiba que é impossível. Talvez você ache que é muito difícil. Não, eu não tenho dinheiro. Não, é impossível chegar nesse lugar sem recursos, sem condição, sem patrocínio. Sabe, algumas pessoas perguntaram, pastor, quem é que apoia vocês aqui? A gente não tem um patrocinador, a gente não tem uma pessoa que é um grande empresário nesse lugar, mas nós compramos um terreno de mais de 18 milhões de reais e ele já está 90% pago. Estamos aqui no coração do sertão. Vamos construir uma igreja de 30 mil metros quadrados. Pastor, mas o que é isso? É porque eu decidi não saber. Como é que a gente vai fazer isso? Pastor, eu não sei. A gente tem tanto medo como pastor de dizer isso, porque a gente fez a nossa teologia, a gente fez o nosso seminário, a gente quer chegar num lugar cheio de respostas. Mas eu quero chegar num lugar cheio de presença. Não sei como vai ser, mas eu sei quem mandou eu ir. E se ele mandou lançar a rede do lado direito do barco, eu não vou consultar os especialistas, nada contra os especialistas, mas eu vou seguir uma direção de Deus. Por favor, com todo respeito, olhe para quem está do seu lado e diga para essa pessoa, meu irmão, o seu problema é que você já acha que sabe demais. Você acha que já sabe até onde Deus pode te usar. E aí ele diz, tudo bem, então vou te usar até aqui, até onde você sabe. Você acha que você já sabe demais sobre a Bíblia. E aí às vezes a gente abre a Bíblia
e a gente lê uma passagem e diz, já sei o que essa passagem quer dizer, já sei a aplicação primária, já sei a aplicação secundária, e aí Deus diz, tudo bem, então fica com as aplicações que você já tem. Você começa um culto dizendo, já sei onde esse culto vai terminar, e aí Deus diz, tudo bem, não tenho nada de novo para você nesse culto, não tem um milagre inusitado, fica com o que você já sabe. Eu plantei aqui, ou pelo menos apoiei direto ou indiretamente 65 igrejas, principalmente ao redor do sertão. Eu já vi transições pastorais, onde um pastor passou 5, 10 anos numa cidade, e ele disse, pastor, acredite, eu sei que o povo aqui é difícil, eu sei que o povo é duro, o povo aqui não é generoso, o bom nordestinês diz mão de vaca, eles não ofertam na obra missionária e por isso essa igreja não avança. Eu sei que é difícil. Ele sabia tanto que a igreja paralisou. E um dia uma transição acontece e chega naquela cidade um pastor que não sabe. E aquela igreja começa a crescer. Todos os soldados dos dias de Davi sabiam guerra, sabiam lutar. Eles sabiam que era impossível vencer Golias. Mas chegou alguém que não sabia. Não sabia usar a armadura de Saul. Você não precisa usar a armadura de outra pessoa. Deus vai usar você do seu jeito. Quando Ele chamou você, Ele já sabia teu grau de instrução. Ele já sabia tua folha de pagamento. Ele já sabia tua família. E Ele quer que você encontre aquelas pedrinhas junto aos ribeiros, que simboliza a presença, que simboliza relacionamento com o Senhor. Ele quer que você tenha experiências pessoais para cumprir o ID, porque o cristianismo não é um ensinamento, o cristianismo é um relacionamento. A Bíblia não diz, Deus amou o homem de tal maneira que deu o seu livro, para que todo aquele que ele leia não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu amo a Bíblia, não me entenda errado, mas Ele nos deu uma presença de uma pessoa. Sabe, eu poderia dar muitos exemplos aqui de como aquilo que a gente sabe é o que mais nos impede de crescer. O problema da Kodak, quem ouviu falar na Kodak aqui? Descobri sua idade. É que eles achavam que sabiam tudo sobre fotografia. E um dia alguém chegou e disse, olha, a gente pode tirar as fotografias numa câmera digital. E eles disseram, para que alguém vai querer uma imagem digital se a gente pode revelar? E hoje o que é a Kodak? O problema de muitos taxistas é que eles achavam que sabiam tudo sobre transporte urbano, até chegar o Uber. O problema das locadoras é que eles achavam que sabiam tudo sobre filmes. O problema de alguns maridos é que eles acham que sabem tudo sobre a esposa. E aí acaba o aprendizado. Você está acostumado demais. O problema de alguns é que eles estão aqui achando que sabem tudo sobre o que Deus pode fazer através da sua vida. E Deus está dizendo, não sabe de nada, inocente. Eu posso fazer infinitamente mais. Além daquilo que você pede, além daquilo que você pensa, segundo o poder que em nós opera. Decida dizer hoje, eu não sei. Você veio para uma escuta, você não veio, aqui não é fala missionária, é escuta missionária. Você veio escutar, decida dizer, eu não sei, tem algo novo para mim. Eu não sei como esse evento vai terminar, eu já participei de tantas escutas, de tantos congressos, de tantas conferências, eu não sei como isso vai acabar. Ei, Jonathan, eu não sei, eu quero aprender com as suas experiências, compartilha comigo, porque eu quero dizer para você, você vai experimentar pescas que você nunca experimentou na sua vida. Eu vou pedir para vocês se levantarem para a gente ter aquela sensação que está acabando. Mas eu quero voltar para o final daquele texto. Porque se a gente parar para pensar, as redes de Pedro quase se rompiam de tantos peixes. Isso me faz refletir que se eu estivesse no barco com Jesus, eu não perguntaria quanto peixe Ele tem para mim. Eu perguntaria para mim mesmo, quantas redes eu tenho disponível. Então presta muita atenção no que eu acabei de dizer.
O que limitou a pesca não foram os peixes, foi a rede. Não pergunte a Deus quanto peixe Ele tem para o teu barco. Pergunte a você mesmo quantas redes você tem preparado para a pesca. Qual é o tamanho da tua visão? Quanto você entende que Deus pode fazer? Ele quer fazer infinitamente mais na sua cidade. Ele quer fazer infinitamente mais na sua igreja. Mas mais uma vez, Ele quer que experimentando do sobrenatural, você faça sinal. E a gente precisa de humildade para fazer sinal. Porque Pedro, ele enfrentou aqui 2 medos. O primeiro medo de Pedro foi o medo do fracasso. Quando Jesus chamou ele para pescar, ele sabia que o mar não estava para peixe. Ele já tinha tido experiências prévias de decepção. Mas ele decidiu ir porque o Senhor estava mandando. Mas tem um segundo medo que é ainda mais perigoso, que é o medo do sucesso. Quando o barco se encheu de peixe, Pedro não ficou empolgado, ele ficou com medo. Ele disse: se afasta de mim, porque eu sou pecador. E tem muita gente que quando começa a experimentar um crescimento, quando começa a experimentar algo novo, quando começa a experimentar algo que não entende, essa pessoa fica com medo, começa a se auto-sabotar. Eu quero dizer para você, Deus tem coisas grandes para fazer através da sua vida. Fica tranquilo, vai ser tão grande que é impossível você trazer a glória para você. Porque se você disser fui eu, as pessoas vão dizer eu te conheço. Eu sei que você não é inteligente o suficiente para fazer isso. Eu sei que você não tem dinheiro o suficiente para fazer isso. Eu sei que você não tem relacionamentos o suficiente para fazer isso. Vai ser tão grande que as pessoas vão olhar para você e rapaz, para isso aí acontecer na tua vida, tinha que ter sido Deus mesmo. Você nem vai ter como roubar a glória dele. Pedro nem voltou dizendo, olha aí o que eu aprendi sobre pesca. Não tinha a ver com o que ele sabia, tinha a ver com a presença que ele carregava. Nós carregamos uma presença tão preciosa. Nós vamos experimentar um avivamento tão grande nesse sertão. Mas eu quero mais uma vez encerrar com isso, exortando você. É tão grande que não cabe no teu barco. Você precisa fazer sinal. Eu tenho feito sinal aqui em Petrolina. Eu quero outros ministérios aqui nessa cidade. Eu quero outras denominações. Eu quero muitas igrejas crescendo nesse lugar. Eu quero o reino sendo avançado, porque não cabe no meu barco. Olhe uma vez mais para o seu vizinho. Diga, meu irmão, o que Deus tem na tua cidade é tão grande que não cabe apenas no teu ministério. Não cabe apenas no teu barco. Vamos fazer sinal para outras pessoas. Vamos fazer sinal para outras pessoas. Vamos chamar outros. O ID não é uma placa, o ID não é uma denominação. O ID é para todos os filhos. Eu quero encerrar essa mensagem, e o pregador encerra a mensagem igual a piloto de voo. Ele disse que quando está começando a descida, ele está iniciando o procedimento de descida. Aí ele vai pedir para a cadeira se reclinar, para você fechar a mesinha, para você botar o cinto. Ainda tem mais uns 15 minutos de voo. Fica tranquilo, eu não tenho mais 15 minutos aqui não. Mas eu queria terminar esse momento com você. Você fazendo uma oração pelo seu companheiro de pesca. Então você vai sair do seu cônjuge aí, de perto daquela pessoa que é da sua igreja, que é do seu ministério. A gente vai bagunçar um pouquinho aqui. E a gente vai para uma pessoa que é de uma outra denominação, que é de uma outra cidade. E você vai orar por essa pessoa. Você vai orar por esse barco dessa pessoa. Pode fazer isso agora. Porque essa pessoa vai experimentar milagres. Eu queria chamar os irmãos aqui da adoração. Estou quebrando um pouquinho o protocolo aqui. Começou o momento de networking. Começa com oração.
Vão acontecer coisas tão novas na tua vida que você nem vai saber explicar, você nem vai saber entender. Mas milagre não se entende, milagre se vive. Ore pelo seu companheiro de pesca nesse momento. Talvez ele tenha sido convidado para ir para as águas profundas, lugares que outros não foram. Mas o Senhor vai encher o barco dele de peixe. Nós vamos fazer isso juntos. O Senhor precisa de todos os barcos. Ele precisa de barcos angolanos. Ele precisa de barcos americanos. Ele precisa de barcos paulistas e paulistanos. Ele precisa de barcos do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste. Tem uma pesca maravilhosa acontecendo no Nordeste. E nós vamos fazer isso juntos. Vamos evangelizar juntos. Vamos adorar ao Senhor. Enquanto você ora pelo seu irmão, faz sinal para ele. Diz: ei, tem peixe para você também. Aleluia. Oi, Deus está aqui. Aleluia. Ele está no seu barco. Certo como o ar que eu respiro. Tão certo como que se levanta. Certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como o amanhã que se levanta. Certo como eu te falo e podes ouvir. Tão certo como eu te falo. Certo como eu te falo. Certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Fecha seus olhos. Levanta a tua mão para os céus. Jesus está aqui, meu irmão, minha irmã. Jesus está aqui por causa de você nessa noite. O Senhor te toca, o Senhor te renova. Derrama teu cansaço na presença do Senhor. Derrama teu desânimo, tua frustração, tua vontade de desistir. Deixa aqui nessa noite as tuas convicções,
Quando Paulo falou, eu deixo tudo, ele deixou toda a bagagem sociológica, teológica, deixou tudo. Falou, Deus, eu não vou carregar mais nada, eu só vou carregar o teu Espírito. Meu irmão, fecha teus olhos, não olha para mim não. Toca no altar de Deus, Jesus está aqui. Tem uma manifestação poderosa do Espírito Santo aqui nessa noite. Toca na veste de Jesus, toca no altar de Jesus. Toca nele, toca nele. É nele que tem cura para a tua alma. É nele que tem renovo para o teu espírito. Toca nele agora. Se joga na presença dele. Se joga na presença dele. Toca, toca. Tudo aquilo que você precisa falar, fala para ele agora. Fala tudo. Derrama a tua lágrima no altar dele. Derrama a tua dor. Oh, Espírito Santo. Jesus te toca, meu irmão. Jesus pega na tua mão. Jesus visita a tua vida nessa noite, a tua casa, teu ministério. Jesus visita a tua saúde. Jesus visita os teus sonhos, a tua visão. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Meu irmão, nós estamos no ambiente da igreja, o corpo. Pode fluir como você flui na tua igreja. Seja quietinho, seja como você faz, com barulho. Toca no altar de Deus nessa noite. Senhor, nós queremos abençoar cada barco nesse lugar. Tem uma pesca tão maravilhosa acontecendo no sertão. E hoje, em nossos corações, nós tomamos uma decisão. Vamos fazer sinal para os companheiros de pesca. Essa pesca é tão grande. Não me interessa quais são os métodos de pesca do outro pescador. O barco dele também foi feito para se encher de peixes. Nós oramos nesse momento pelos barcos pentecostais, pelos barcos ortodoxos, pelos barcos presbiterianos, pelos barcos batistas, pelos barcos triunfalistas. Não importa como a gente chama cada barco, eles estão trazendo pessoas para o mesmo Messias, para o mesmo Salvador. Não vamos perder a identidade do nosso barco, mas vamos reconhecer que Jesus também está no barco do meu vizinho. Abençoamos cada ministério nessa escuta. Abençoamos cada ministério nessa consulta missionária. E dizemos sim, Senhor. Sim, nós vamos ao mar alto. Sim, nós vamos aos rincões. Nós vamos ao sertão profundo. Nós vamos onde o Senhor disser, vá. E vamos jogar as redes onde o Senhor disser, lance. Ainda que ninguém esteja lançando, ainda que ninguém mais esteja fazendo. E quando a pesca acontecer, não vamos guardar somente para nós. Vamos fazer sinal. Vamos dizer, venham pescar também. Tem vidas para serem alcançadas.